código aqui para vocês, que é um código que eu coloquei lá como exercício para vocês dessa semana, tá? Aqui a gente usa a câmera, tá? Então a gente está usando o tridimensional, né? Estou gerando um objeto tridimensional, tá? E aí a gente posiciona uma câmera, então apontando para esse objeto gerado, tá? Então primeiro a gente faz essa função init, tá? Aqui na função init eu só estou setando qual é a cor que limpa a tela, então a tela está sendo limpada com a cor preto. Aqui, quando a gente trabalha com tridimensional, a gente tem que ficar preocupado com esse teste de profundidade, tá? Porque agora a gente, quando vai renderizar a imagem, agora ele tem que decidir o que está atrás e o que está na frente para fazer a projeção. E o que está atrás a gente não vai enxergar, o que está na frente é o que vai colorir o pixel, tá? Então aqui tem esse teste de profundidade que a gente habilita, GL Enable, GL Depth Test, tá? Então teste de profundidade. Bom, para setar a câmera, a primeira coisa a gente seta a matriz GL Model View, tá? Carrega a matriz identidade na GL Model View e aí a gente vai setar os parâmetros da câmera, tá? Então eu estou posicionando uma câmera na posição 1, 1, 1, apontando para 0, 0, 0, e esses últimos 3 parâmetros aqui indicam o que é para cima, qual a direção para cima, tá? Então aqui a gente colocou um vetor equivalente ao eixo Y, tá? Indicando o que é para cima. Então posicionei a câmera, tá? Posição 1, 1, 1 é onde ela está, apontando para o 0, 0, 0, tá? Então na função init aqui a gente só está fazendo isso, tá? Cuidando habilitando o teste de profundidade e setando a câmera que a gente seta usando a GL Model View, tá bom? Carregou a identidade e setou a câmera, tá? Então, ao setar a câmera, eu estou modificando a GL Model View, tá? Então, se eu carregar a GL Model View e setar, mandar carregar a matriz identidade, eu vou tirar essa configuração aqui da câmera, tá bom? Então tem que tomar esse cuidado, tá? O objeto que a gente vai desenhar vai ser um cubo, tá? Então o cubo lá tem as suas 6 faces, se vocês olharem aqui tem 6 conjuntos de 4 vértices, tá? Vértices tridimensionais, né? Então tá aqui, a primeira face, que é vermelha, ela tá onde, né? Se vocês olharem esses 4 vértices aqui, em todos eles a coordenada z está em 0,5, tá? Então, essa face do cubo, o x e o y estão indo entre menos meio e meio, e a face está posicionada na posição 0,5 do eixo z, do mundo, tá? Então, isso aqui é o sistema de coordenadas do mundo, é onde eu defino meus objetos, tá? Não é o sistema de coordenadas da câmera, tá? Então, tá lá, tem uma face vermelha que está no eixo z, em 0,5, tá? Eu tenho uma face verde que está no eixo x, tá? Se vocês olharem aqui a coordenada x dos 4 vértices, ela é igual a 0,5, então no x está a face verde. Eu tenho uma face azul, que se vocês olharem aqui, a face azul tá na parte negativa do eixo y, tá? Então tá lá, menos 0,5 são todas as coordenadas y, tá? Depois, se não me engano, essa aqui é uma face amarela, que tá na parte positiva do eixo y, tá? Então agora já dá pra gente imaginar o que a gente vai enxergar, tá? Então eu tenho a face vermelha tá no z, a face verde tá no x e a face amarela tá no y, na parte positiva, tá? Então, se a gente posicionou a câmera no ponto 1, 1, 1, apontando para o 0, 0, 0, né? Eu estou enxergando a face de cima, então a face positiva do y, que é amarela. Eu estou enxergando a face positiva no x, que é a verde. E eu estou enxergando a face positiva do z, que é a vermelha,
tá? Então, eu vou rodar aqui só para vocês já visualizarem isso que eu falei, tá? Então, tá aqui, essa daqui que é a visualização do cubo paradinho, tá? Depois eu vou explicar essas outras visualizações aqui. O cubo paradinho, então tá lá, aqui tá o eixo Z, aqui tá o eixo X e aqui tá o eixo Y, é justamente isso que a gente está vendo, né? Essa daqui está em 0,5 em Z, essa está 0,5 em X e essa está 0,5 em Y. As outras faces, aonde eu posicionei a câmera, a gente não está enxergando. Estou enxergando só essas três faces aqui, tá? Certo? Então, se vocês olharem esse ponto aqui, que é justamente o central aqui, esse ponto aqui é o ponto 050505, tá? Se vocês olharem essas três faces, ó, na primeira face a gente tem esse ponto 050505, né, que é a face vermelha. Na face verde a gente tem esse ponto 050505 e na face amarela a gente também tem esse ponto 050505, tá? Então é esse ponto aqui do cubo que a gente está enxergando, né? Se a gente traçasse uma linha lá do 000 até o 1, onde está a câmera, a gente passaria por esse ponto aqui, tá? Por isso que a gente está enxergando essas três faces, tá certo? E aí, continuando, bom, então tem o nosso cubo lá, tem as outras faces, né? São 6 faces, eu mostrei para vocês as 3 que a gente está enxergando, tá? Lá na função que desenha, né? Primeira coisa, né? Vamos lá para a função main primeiro. Lembra que a gente tinha lá Glut Init Display Mode, a gente colocava aqui o número de buffers que a gente vai usar, qual o sistema de cor. Agora a gente vai colocar esse Glut Depth, tá? Que a gente vai ter um buffer de profundidade, tá? Quer dizer, uma informação de profundidade aqui, tá? Então eu tenho que colocar isso aqui, tá? E aí, vamos lá na função que desenha, quando a gente manda limpar, a gente manda limpar o GL Color Buffer Bit e a gente também manda limpar o GL Depth Buffer Bit, quer dizer, o buffer de profundidade também, tá? Então tem essa diferença aqui, depois vocês têm que ficar atentos nisso aqui, tá? O primeiro cubo que a gente está enxergando, qual é? Então, agora a gente vai trabalhar com a definição do volume de visualização, tá? Agora a gente vai trabalhar com a projeção, tá? Definir o volume de visualização, definir o tipo de projeção, tá? E aí, definir a janela de recorte. Então, agora eu vou fazer todas essas coisas para depois mandar desenhar o cubo, tá? Para fazer tudo isso, a gente seta a GL Projection, tá? Quer dizer, quando eu vou decidir que tipo de projeção, definir janela de recorte, definir o volume de visualização, tudo isso é feito em cima da GL Projection, tá? Então, seta a GL Projection, carrega a identidade. Quando eu chamo essa função GLOrtho, eu já estou dizendo que eu quero projeção ortogonal, né, projeção paralela. Os primeiros 4 parâmetros são a janela de recorte, que está indo de -2 a 2, -2 a 2. Definir a janela de recorte e definir onde está o plano mais próximo e onde está o plano mais distante, tá? Então, aqui é tudo com relação à câmera. Esse -2, 2, -2, 2 não é lá no sistema de coordenadas do mundo onde o meu objeto está sendo desenhado. Isso aqui é na câmera, no plano de projeção que é definida essa janela de recorte. E aí eu digo que o plano mais próximo está em 0, na distância 0 de onde está a câmera, e o ponto mais distante está numa distância de 3 da onde está a câmera. Isso tudo aqui está no eixo negativo, na direção negativa do eixo Z, tá? Eu setei uma viewport aqui, que essas 4 viewports que a gente vai usar aqui, são as mesmas que a gente usa naquele exemplo do bidimensional, tá? Então, setou uma viewport e mandei desenhar o cubo, tá? Então, foi esse primeiro cubo aqui que aparece pra gente, tá bom? Esse primeiro cubo, tá? Então, eu vou mostrar, vou brincar um pouquinho com esses parâmetros aqui só para vocês entenderem, tá? No próximo vídeo.